Feira. Douglas, um abraço, Douglas. Vamos começar aqui a falar agora da parte, né? Você advogando aí. Vamos lá. O que você pode contar? O que não tava falando lá da Mércia que você falou? Vamos falar do caso da Mércia Nakashima, que o pessoal deve estar curioso aí. Sim. Quem não se lembra do caso da Mércia Nakashima, são dois acusados. Misael Bispo de Souza e Evandro, né? Eu sou advogado do Evandro, não do Misael. A acusação é a seguinte: dia 23 de 5 de 2010, a Mércia teria sido levada por Misael à represa de Nazaré Paulista. Lá, Misael teria matado ela, jogado o carro dentro da represa de Nazaré, e o Evandro deu suporte de buscar o Misael após o homicídio. Essa é a acusação, resumidamente falando. Mas eu digo a você o seguinte, estou até escrevendo um livro sobre isso. Caso Mércia Nakashima, sobre a ótica da defesa à luz das provas dos autos. E aqui o que eu vou falar não é a versão do acusado A, acusado B. O Evandro nega a participação até hoje. Mesmo já condenado, transitado e julgado, acabando de cumprir a pena, já está no regime aberto. O que eu vou falar é o que eu me convenci do processo. Primeiro, a Mércia Nakashima não morreu dia 23 de 5 de 2010. Ela morreu pelo menos dia 27. Ah, mas como que você sabe disso? Vamos lá. As folhas 24 do processo tem o depoimento de uma das irmãs da Mércia, dizendo que aos domingos eles tinham o costume de se reunirem domingo de manhã e tomarem café. Naquele domingo a Mércia não apareceu. Então a irmã ligou nos dois celulares da Mércia, os telefones chamaram e caiu na caixa postal. Pois bem, aonde foram encontrados os dois celulares? Dentro do carro submerso na água. Se ela morreu dia 23 de 5 de 2010, o celular não poderia ter tocado. O celular não toca embaixo d'água. Poderia ter caído diretamente na caixa postal. Ah, mas isso é muito pouco. Tá, vamos para o próximo. Existe uma perícia chamada laudo de recognição visuográfica de local de crime. Um laudo de local de crime. Quando acharam a Mércia, o perito disse que o período da morte dela compreenderia, se não me engano, 520 horas. Eu me lembro que eu fiz os cálculos, daria 15 dias. Ela foi localizada dia 11 de junho. Retroagindo 15 dias, ia dar dia 27 do 5. Para o dia 23, são quase 5 dias. É um erro, é uma distância muito grande para a perícia. Mas é só? Não, não é só. Tem uma testemunha protegida, cujo nome Alfa. Essa testemunha não é da defesa, não é da acusação. Essa testemunha viu as imagens, passando a foto do casal e tal, e ela procurou a delegacia. Ela foi à delegacia e relatou o seguinte: olha, eu sou motorista de caminhão de limpeza de rodovia. Dia 27 eu estava com o caminhão parado. E parou um Fiat, o Honda Fit, com um casal dentro, a mulher com traços orientais. O motorista perguntava como que fazia para ir para Nazaré Paulista sem passar pelo pedágio. Eu disse que não tinha jeito, ele retornou. E o homem agradeceu e tinha uma falha na mão. O Misael não tem esse dedo. Ele estava com uma jaqueta marrom. Foi apreendida uma jaqueta marrom do Misael. Então há uma testemunha ocular que viu a Mércia viva dia 27. O celular e a perícia
já nos faz acreditar que ela poderia realmente de fato estar viva dia 27. Muito bem. Chega uma denúncia anônima, tá as folhas 181 do processo. Essa denúncia anônima diz o seguinte: olha, a Mércia foi sequestrada, está na rua tal, número tal. Lá mora João e Márcio. E ela foi sequestrada e está neste cativeiro. Aí veio um relatório de investigação da Polícia Civil. Que foram até lá, os dois tentaram fugir. E na denúncia fala o seguinte: em razão da repercussão, Márcio resolveu matar a Mércia e jogar em Atibainha. Atibainha é próxima a Nazaré Paulista. Essa denúncia, quando veio, ninguém sabia aonde estava o paradeiro da Mércia. Ninguém sabia. Então veio o relatório da Polícia Civil e diz o seguinte: olha, fomos até lá, realmente morava Márcio e João, os dois tentaram fugir. Foram pegos, levados para a delegacia, ouvidos e liberados. Ainda consta no relatório: populares diziam que realmente viram uma mulher com traços orientais sendo levada para o cativeiro. Certo? Aí você pega o depoimento desses dois. 4 linhas e liberados. Eu perguntei para o doutor Lino, qual eu respeito muito. Eu falei: doutor, o senhor pediu perícia no local para ver se poderia ter substância, pertences da vítima lá? Não, que não havia necessidade. Falei: tá. O senhor requisitou exame de corpo de delito nesses dois indivíduos, ver se havia sinais de luta, né? Sinais de luta corporal, lesões corporais praticadas por mulheres, como por exemplo arranhões? Não. Achei que não era necessário. O senhor pediu a quebra do sigilo telefônico deles? Também não. Não era necessário. Falei: como que o senhor chegou até a pessoa de Evandro? Pela quebra do sigilo telefônico. Eu falei: deles, o senhor resolveu não quebrar? Não. Entendi. Tem uma testemunha com o nome Ômega, que é o pescador. O Ômega essa testemunha Ômega diz o seguinte: que estava pescando, quando viu que um carro parou na beira da represa, ouviu um grito. Quando ele olhou, uma pessoa desceu do banco do motorista, foi para trás do carro e empurrou o carro para dentro da represa. Ele olhou no relógio e eram 19h30. Dia 23/5/2010 ele relata isso. Aí você pega a quebra do sigilo telefônico, né? A régua, né? Que vem lá a hora que ligou, para quem ligou, quanto tempo ficou na ligação, a herb utilizada, né? A herb é as torres de telefonia, né? Quando você liga, você aciona uma herb que tem o endereço daquela herb. Veja bem, a testemunha fala que às 19h30 ele viu o carro sendo empurrado da represa. Às 19h42 tem ligações entre Evandro e Misael usando a herb de Guarulhos. Logo não poderia estar em Nazaré Paulista. Certo? E aí tem as ligações, né? E eu fui fazer o quê? Liguei para o meu primo, que é professor de matemática, para me passa a fórmula para eu saber aqui qual é a distância que é percorrida, qual é a velocidade que tem que percorrer. Mandou a fórmula e eu fiz. De uma ligação para outra, né? Para casar essas ligações, o Misael teria que ter desenvolvido uma velocidade de 552 km por hora em via secundária. Em pista você não consegue isso. O carro, nas ligações do Evandro, 171 km por hora. Não bate. As informações vieram para o processo em Excel, não veio em PDF. E no plenário eu disse o seguinte, falei: olha, eu não estou dizendo aqui que a prova foi adulterada. Não há uma perícia nesse sentido.
Se eu dissesse isso, seria leviano. Mas eu posso dizer que ela pode ser alterada. Não estou dizendo que foi, estou dizendo que pode. Projetei a régua, né, o sigilo telefônico, e alterei o endereço na frente dos jurados. Entendeu? Então, assim, tem a testemunha Beta. Só a testemunha, o Márcio, irmão da Mércia, recebeu uma ligação e ele gravou essa ligação. O interlocutor diz o seguinte: olha, eu participei do homicídio da sua irmã. Eu não sabia que era sua irmã. Mas se você depositar 10 mil reais na minha conta, eu te mando o vídeo do Misael empurrando o carro na represa. Óbvio que ele não mandou. Mas como ele gravou, ele entregou para essa testemunha Beta. Essa testemunha Beta, e vem no processo e diz o seguinte: olha, eu trabalhei com o Evandro, conheço o Evandro, sei que o Evandro é funcionário do Misael. E o Evandro chegou para mim e falou que o Misael, juntamente com o advogado, tinha lhe oferecido 5 mil reais para fazer determinado serviço que ele não me disse o que era. Ouvindo essa gravação, eu reconheço, sem sombra de dúvidas, que essa voz é do Evandro. Com essa informação, o doutor Lenin fez o quê? Representou pela prisão do Evandro. E foi decretada a prisão. Tanto é que eles foram lá para Alagoas e prenderam ele lá. Quando chegaram em São Paulo, no dia seguinte, essa testemunha vem no inquérito e fala assim: olha, eu menti. Eu não conheço o Evandro. Não sei nem quem é. E aí pode se perguntar: mas essa testemunha não incorreu no crime de falso testemunho? Em tese seria. O crime de falso testemunho está previsto no artigo 342 do Código Penal. Só que o seu parágrafo 2º diz o seguinte: quem se retrata até a sentença está isento de pena. Então, na minha opinião, essa testemunha foi uma testemunha forjada, só para dizer que reconhece a voz, para justificar uma prisão. Quando foi presa, ela vem e fala assim: eu não reconheço, não sei. Então, assim, há muitas informações no processo que eu entendo que a Mércia não morreu dia 23/5, não foi um homicídio, a princípio, e na denúncia fala que a princípio seria um crime patrimonial, né? Não era para ser um homicídio, era para ser uma extorsão de sequestro, tá? Como repercutiu, acabou se tornando um homicídio. E aí você pega o GPS do carro do Misael. No dia 23/5, por uma única vez, às 17h22, ele passa no local do cativeiro indicado na denúncia anônima. Aí vem a questão, a famosa alga, né, no sapato do Misael. Não tinha alga só no sapato do Misael, não. Tinha alga em 4 tapetes do carro do Misael. Então, não foi somente isso que aconteceu. A Mércia, ela detestava cigarro. Foi encontrado bituca de cigarro com batom dentro do carro dela. A testemunha Ômega fala que o motorista, um homem desceu do banco do motorista, não é isso? A perícia constatou que quem estava no banco do motorista era a Mércia, pela posição do banco. O único vidro que estava aberto no carro da Mércia era o vidro do motorista. A Mércia tomou um tiro na mandíbula. E a perícia constatou que pegou no encosto de cabeceira do banco do motorista, a parte de baixo do encosto do banco traseiro, e se alojou no porta-step. Ou seja, um tiro foi da esquerda para a direita, de cima para baixo, de dentro para fora do carro. Foi nessa direção. E a acusação diz que ele deu tiro de dentro do carro. Projétil não é bumerangue. Não ia fazer este movimento aqui. Então o disparo foi dado de fora para dentro do carro. Então são essas controvérsias que me fez acreditar que o crime não ocorreu da forma que foi, e nem
Ela também não morreu no dia 3 de 5 de 2010 e a princípio não seria um homicídio, seria uma extorsão mediante sequestro. O doutor Olim, nas investigações, ele que presidiu uma perícia chamada reprodução simulada dos fatos. E ele fala, ele foi até o posto de gasolina que tinha as imagens, pegou um computador com as imagens, levou lá para a delegacia, falou que não interessava as imagens, devolveu para o dono do posto. O dono do posto relata que o computador voltou cheio de vírus. O dono do posto que fala. Aí eu perguntei para o doutor Olim, falei, o senhor levou o computador para a delegacia? Levei. O senhor levou para a perícia? Não, porque não havia necessidade, porque eu olhei e não tinha nada que interessava a investigação. Falei, pera lá. O Evandro disse que não saiu do posto, que ele permaneceu o tempo todo no posto. A acusação fala que o Evandro saiu do posto e ficava rodando com o carro. Vamos lá. Se as imagens comprovam que o Evandro não saiu, demonstra que ele está falando a verdade. Se aparece o Evandro saindo do posto, a acusação está com a verdade. De qualquer forma, interessaria a investigação. Ah, mas eles conversavam fora do alcance das câmeras. Só que ele presidiu a reprodução simulada dos fatos. E na reprodução simulada dos fatos, ele coloca uma foto, teoricamente captada pelas câmeras, simulando o Evandro e o Misael conversando no posto sobre o sequestro. Ora, se as câmeras não pegam, por que aquela foto está ali? Por que aquela simulação está ali? Então, assim, eu entendo que a investigação foi conduzida, não foi feito o que tinha para ser feito, e o Evandro, na minha opinião, foi condenado de uma forma injusta. Não é porque eu sou advogado dele. Ele já foi condenado, realmente praticou. Acabou. Não tem nada que se possa fazer mais contra ele. Já foi condenado e já está no término da pena. Mas a minha concepção, o meu convencimento é que de fato ele não praticou este crime.